Paz seja convosco. É bem fácil a gente errar, você não faz ideia como é fácil. Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Tudo na benção? Que bom. Senta, por favor. Vocês conseguem me ouvir por causa do barulho da chuva? Ouve bem aí? Sim? Eu tenho um assunto hoje para conversar com a igreja bastante, talvez chato. Algumas pessoas, quando falam nisso, ficam meio deprimidas. E principalmente na época que nós estamos vivendo, e que muitas pessoas, infelizmente, estão morrendo, e estão morrendo sem salvação. O pior de tudo é isso, irmãos. Estão morrendo sem salvação. E eu quero então falar nesta manhã que a morte vai morrer. Amém? A morte vai morrer. Nós vivemos em um mundo atualmente, por causa da mídia, hoje as coisas funcionam de uma forma muito rápida. As pessoas têm urgência nas coisas. Então hoje muitas empresas, a grande maioria das empresas, elas trabalham em cima de pesquisas. Então a pessoa vai iniciar um negócio, ela faz pesquisas para ver as possibilidades daquele negócio dar certo, naquele bairro, naquela rua, naquela cidade. Então, amados, nós vivemos num mundo onde as estatísticas, elas estão presentes no nosso cotidiano. A matemática é uma situação que nós não podemos fugir hoje. Os cálculos, as contagens. Então, as estatísticas, elas estão na economia. Hoje faz-se muitas estatísticas em cima da economia, muitas previsões. Os matemáticos estão prevendo hoje que o ano que vem, daqui 2 anos, daqui 10 anos, nós vamos estar com tal problema, com tal situação. Então eles vão trabalhando em cima desses cálculos para que na economia eles tenham previsões. Mas principalmente aqueles que têm dinheiro, eles querem fazer previsão para ganhar mais dinheiro. No futebol, quantas estatísticas são feitas no futebol, irmãos? Quantas estatísticas são feitas? Há 2 anos atrás, tinha uma estatística de que o Grêmio ia faturar tudo que era campeonato que vinha pela frente. Só que não deu certo, infelizmente. Então, muitas estatísticas são feitas no futebol, a respeito de valores, arrecadações, contratações. Então, uma série de estatísticas. Na política, então, nem se fala. A política e a estatística é o ponto de comando, o ponto de orientação da política. Às vezes, a gente nem faz ideia de certo candidato que vai estourar, e em cima das estatísticas já diz, olha, fulano lá vai estourar. E chega na hora, realmente acontecem coisas muito estranhas. Existem estatísticas na religião. A religião, eu me lembro que alguns anos atrás, quando o islamismo começou a crescer no Brasil, eles falaram, olha, em 10 anos o islamismo vai tomar conta da nação. Erraram, graças a Deus erraram, vou continuar errando. Mas existe uma outra estatística que continua crescendo. E essa maltrata muitas pessoas, que é o crescimento dos evangélicos no Brasil. Essa está matando muita gente, está acabando com as oportunidades de muita gente, porque ele sabe que onde tem evangélico crescendo, as falcatruas vão diminuindo, ao menos deveria ser assim. Em todo momento alguém está fazendo contas para saber a probabilidade de alguma coisa que está lhe cercando. Porém, meus irmãos, essas estatísticas, em alguns momentos elas dão certo, mas em outros momentos não dão. Em algumas situações dá certo, em outras situações não dá.
Mas existe uma estatística, irmãos, uma estatística, e ela é certa, é 100% correta. Essa não falha. Que é, a cada 10 pessoas que nascem, um dia elas vão morrer. Amém, irmãos? É uma estatística que não tem erro. Porque todo aquele que nascer, todo aquele que nasce um dia ele vai morrer. Mais cedo ou mais tarde, ele vai morrer. Então essa estatística não falha. A cada 100, a cada 1000, a cada 10.000 pessoas que nascem, essas 10.000 um dia vão morrer. Então essa estatística ela é perfeita. A grande maioria da população, ela acredita numa segunda vida. Tanto que as pessoas falam tanto em reencarnação. Na próxima reencarnação eu quero nascer mulher. Eu quero nascer homem. Mas eu quero nascer um cachorro. Eu quero nascer um cabrito. Eu já vi muitas coisas estranhas acontecendo. Mas as pessoas acreditam no mundo todo, a grande maioria das pessoas acreditam em uma vida depois da morte. Mas a grande verdade, mesmo que eles acreditem em uma outra vida, ninguém quer morrer. É na verdade, ninguém quer morrer. Ontem a pastora fomos lá tomar a nossa primeira dose da vacina. Não é porque eu sou velho, é que eu sou mais experiente. Então os mais experientes estão sendo vacinados antes, né? Então nós fomos lá para tomar a nossa vacina. Gente, a fila era muito grande. Nós somos nos 3 postos que nós conhecíamos, fila, mais fila. E eu pensei comigo, ninguém quer morrer. Mesmo as pessoas sabendo que existe uma outra vida, ou crendo numa outra vida, ninguém quer morrer. Tanto que todo mundo está procurando a vacina, ou quase todo mundo está procurando a vacina, porque querem ter mais um pouco de vida, mais um tempo aqui na Terra. Ninguém vai num velório e fica feliz porque perdeu o seu ente querido. Ninguém vai no velório e fica feliz, que bom que ele morreu, nossa, puxa, que felicidade, sair pulando, soltando foguetes. Pode ser que em alguns casos até haja, né? De repente o morto não é muito bem visto, mas sempre alguém vai chorar, sempre alguém vai lamentar. Porque a verdade é, meus amados, que ninguém quer conhecer a morte. Mesmo sabendo que vai chegar lá, não quer conhecer a morte. Todos nós queremos viver o máximo possível aqui na Terra. Todos nós queremos viver o máximo de anos possível aqui na Terra. 70, 80, 90, 100. Mas as pessoas querem viver mais. Ainda que a Bíblia fala que tem uma certa idade que é só enfado e canseira. Mas ninguém quer morrer cedo. Não é verdade? Eu não quero. E eu creio que vocês também não querem. Então hoje a ciência, ela está lutando exatamente para prolongar a vida do ser humano. E eu sei que tem grupos que estão estudando e gastando horrores para conseguir a longevidade, ou seja, até a vida eterna. Eles querem conseguir até a vida eterna. Não vão conseguir, mas estão gastando e correndo atrás disso. Então a verdade é, meus amados, que é o que alguns de vocês estão pensando agora, que falar sobre morte é chato, é meio enfadonho, meio cansativo, né? Baixa um pouquinho o astral da pessoa quando começa a falar sobre morte. Mas a grande verdade, a grande realidade é que eu e tu, um dia nós vamos ter que morrer. Um dia nós vamos passar pela morte. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, verso 27. Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, e vindo depois disto, o juízo. Ou seja, meus amados, seria um tremendo equívoco achar que a vida veio do nada e com a morte biológica tudo vai acabar. Seria realmente um grande equívoco isso, irmãos. Morreu, está lá do caixão, acabou tudo. Encerrou, acabou, não tem mais.
Sabe, amados, quando nós começamos a pensar o que nós somos como ser humano, o que eu sou como ser humano, o que tu é como ser humano. Gente, o nosso cérebro é uma massa cinzenta, pequenininha. O nosso cérebro, ele tem 1 quatrilhão de ligações entre si. E ele tem mais de 10 bilhões de células nervosas. Então, meus amados, seria um outro grande equívoco imaginar que Deus fez tudo isso com tanta perfeição para simplesmente desaparecer. Eu digo para vocês, meus amados, a situação não é bem assim. Nós não viemos do acaso. Nós não viemos da evolução. Nós somos criados pelas mãos de Deus. Fomos feitos pelas mãos do Senhor. E esta é a verdade. Tem muitas pessoas que se dizem ateus. Ah, eu sou ateu. Ah, eu sou ateia. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu duvido que num avião que esteja caindo, e todos estão sabendo que o avião está caindo, eu duvido que ali tenha um ateu. Eu duvido que eles não vão lembrar de Deus naquele momento. Alguém que está no leito de morte, sabendo que vai morrer, em poucas horas vai partir, eu duvido que ali tenha um ateu. Porque eu já vi pessoas que se diziam ateus se converterem no leito de morte, aceitando Jesus antes de morrer. Então vejam, meus amados, que falar que é ateu enquanto está vivo, quando está bem, é uma coisa. Mas na hora da morte, na hora que a morte está se aproximando, o medo bate e as pessoas lembram de Deus, sim. Eles lembram de Deus. Nós temos algo aqui dentro desse cérebro que foi colocado por Deus, que nós conhecemos por consciência. E essa consciência, ela nos aplaude ou nos acusa. Essa consciência nos aplaude quando nós tomamos uma decisão correta. E ela nos acusa quando tomamos uma decisão errada. E essa consciência, ela foi colocada ali no nosso cérebro pelo próprio Deus. Porque nós temos que entender, amados, que um dia nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que estamos fazendo. No livro de Romanos, capítulo 14, verso 12, diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta da sua vida a Deus. Por isso, meus amados, que eu não tenho que me preocupar se o meu irmão, se a minha irmã, se o meu vizinho está pecando, fazendo coisa errada, porque a vida dele, ele vai responder pela vida dele, eu vou responder pela minha vida. Então eu não tenho que estar cuidando da vida de ninguém, eu tenho que cuidar da minha vida. E se eu puder ajudar outras pessoas, eu vou ajudar, mas jamais acusar, apontar ou criticar. Porque eu vou dar conta da minha vida. Então, para o ser humano, existem duas possibilidades. Amém? Vou repetir. Para o ser humano, existem duas possibilidades. Morrer 2 vezes ou morrer só uma vez. Para aqueles que escolherem a primeira opção, que é morrer 2 vezes, basta praticar a sua vontade, o que o seu eu quer, o que a sua vontade deseja, aquilo que agrada aos meus olhos, aquilo que agrada a minha carne, é só continuar fazendo essas coisas, e ele então vai conhecer a segunda morte. É só fazer a sua vontade e não fazer a vontade de Deus, e ele vai conhecer a segunda morte. Além de conhecer a primeira morte biológica, ele vai conhecer a segunda morte, que é a morte espiritual. A segunda morte que a Bíblia fala. Em Apocalipse 21, verso 8, diz:
Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então presta atenção, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Se alguém quiser conhecer a segunda morte, basta continuar vivendo aquela vidinha medíocre, longe de Deus, longe da palavra de Deus, longe da vontade de Deus, e definitivamente vai conhecer sim a segunda morte. Aqueles que rejeitam a oportunidade de aceitar Jesus como seu Salvador, aqueles que rejeitam conhecer a palavra e colocá-la em prática na sua vida, essas pessoas, infelizmente, estão escolhendo a segunda morte. E a segunda possibilidade, meus irmãos, é morrer uma só vez. Essa é a segunda possibilidade. Aquele que aceita a oferta de Deus para cobrir os seus pecados, para transformar, fazer dessa pessoa uma nova criatura. Então a pessoa que ela aceita Jesus, a pessoa quando ela se converte, ela afasta-se dos maus caminhos, ela vai conhecer apenas uma morte, que é a morte biológica. E isso se quando ela estiver viva, Jesus voltar, ela estiver viva ainda, porque ela será transformada. Ela receberá um corpo angelical. Então, meus amados, aquele que aceita a oferta de Deus, ele entende o que fala em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esses não conhecerão a segunda morte, irmãos. Esses partirão dessa vida para uma vida muito melhor. Partirão de um lugar de tristeza e de tormento muitas vezes para um local de descanso nos braços do Pai. O apóstolo Paulo também escreve em 1 Coríntios 15:54. Mas quando isto que é corruptível, essa caixa, se revestir de incorruptibilidade, que eu receber um corpo angelical, e isso que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Por isso digo para vocês, irmãos, em nome de Jesus, a morte, ela vai morrer. A morte já foi vencida. Na nossa vida, nós que já aceitamos Jesus como nosso Salvador, a morte já foi vencida em nós. Tanto que a Bíblia diz que nós não morreremos, nós descansaremos no Senhor. É uma grande diferença, amados, e passaremos a eternidade com o Pai. Já que a morte foi vencida, eu vou passar a eternidade com meu Pai. Eu vou passar a eternidade com meu Deus. Aqueles que quiserem, é só crer naquele que já venceu a morte. Amém? O único que venceu a morte foi Jesus. Ele passou pela morte, mas ele venceu a morte e voltou à vida. E não voltou para lá nunca mais. Amém? Hoje ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. E eu creio, meus amados, que quando nós estamos em oração, quando nós estamos em consagração ao Senhor, eu tenho certeza que Jesus chama a atenção de Deus para que o Senhor volte os olhos para nós. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão voltados em nossa direção. E eu sei que isso é fruto da intercessão de Jesus. Amados, 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Um dia, definitivamente, amados, seremos semelhantes a Cristo. Seremos semelhantes a Ele. E por fim, a morte será extinta para todo sempre.
Parece loucura, né? Parece uma bobagem nós falarmos isso. Mas isso vai acontecer. A morte vai morrer. A Bíblia declara em Apocalipse 20:14: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, amados, está chegando o momento em que a morte definitivamente será lançada no lago de fogo. E as pessoas passarão para a eternidade. Agora, presta atenção. Esse passar para a eternidade significa que a morte não tem mais domínio, vai ser eternamente. Uns com o Senhor, mas infelizmente, outros com o maligno. Porque escolheram a boa parte, estarão com o Senhor. Aqueles que rejeitaram a boa parte, estarão com o maligno. Aqueles que continuarem fazendo a sua vontade, o seu propósito, aquilo que eles imaginam que deve fazer, porque a sua carne tem que se agradar disso. Essas pessoas vão conhecer a eternidade, mas num lugar de tormento. Enquanto que nós que já escolhemos a boa parte, estaremos com o Senhor pela eternidade, conhecendo a sua glória. Aquele que não pode mentir, que é Deus, Ele inspirou a sua palavra para que ela fosse escrita declarando que a morte, ela não tem efeito sobre aqueles que andam com Jesus. A morte não tem domínio sobre aqueles que escolheram a boa parte. Então, meus amados, é só nós escolhermos vencer a morte ou morrer duas vezes. A escolha é minha e a escolha é tua. Somos nós que escolhemos, amados, quantas mortes nós queremos. Somos nós que escolhemos em vida, meus amados, aonde nós queremos passar a eternidade. Somos nós que escolhemos em vida com quem nós queremos estar a eternidade. E um outro detalhe importante: fazer o possível para levarmos o maior número possível conosco de vidas para esse caminho da salvação. Eu tenho pedido a Deus que Deus mexa conosco, Deus mexa com essa igreja, e sejamos todos nós tirados da nossa zona de conforto, e saiamos a evangelizar, saiamos a falar do amor de Deus e a ganhar vidas para Cristo. Deixa eu te dizer, minha irmã, sai da tua zona de conforto. Vai atrás das pessoas que estão morrendo sem Cristo. Das que já morreram, não adianta mais. Essas já se foram. Mas tem pessoas que estão precisando demais de nós. Estão precisando demais da nossa oração, da nossa palavra, do nosso ombro, para que possa escorar e chorar e se lamentar. E depois pegar essas pessoas nas costas, se for necessário, e levá-las para Cristo. E eu digo para vocês, irmãos, é preciso sim nós carregarmos as pessoas nas costas, se for preciso, se for necessário. Levá-las até a presença de Deus, para que quando nós chegarmos lá no reino do Pai, nós possamos dizer: Senhor, olha, esse aqui foi eu que trouxe. Eu trouxe esse aqui, Senhor. Fui eu que lutei, eu jejuei, eu fiz guerra espiritual, eu fui atrás. E eu consegui trazer essa aqui, Pai. Eu consegui trazer esse aqui, Senhor. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos receber uma coroa lá no céu, irmãos. Todos nós vamos receber uma coroa. E essa coroa, ela vai receber pedrinhas. E essas pedras nessa coroa serão as almas que nós vamos ganhar. Alguém disse para mim: pastor, eu chegando lá no céu, eu mesmo que pode me dar uma coroa de latão, sem nenhuma pedrinha, tá bom, eu quero chegar lá. Egoísta, crente egoísta. Eu quero chegar lá sim, mas eu quero levar muitos comigo. Esse tem que ser o meu pensamento. Eu quero livrar pessoas da segunda morte. A igreja tem que se mover para livrar pessoas da segunda morte.
evangelizar, falar do amor de Deus, sair da zona de conforto, sair daquela situação, eu tenho vergonha, eu tenho vergonha. Larga disso em nome de Jesus. Eu tenho medo, larga disso, porque isso não procede de Deus. Ora para que o Senhor te dê coragem para buscar as almas perdidas da nossa cidade. Ore ao Senhor, busca o Senhor. Busca o Pai, Ele vai te capacitar, Ele vai te encher de sabedoria, vai te encher de graça, de ânimo. E tu vai ver que cada pessoa que tu ganhar para Cristo vai ser motivo de júbilo, motivo de festa. Então, amados, vamos fazer a nossa parte. E vamos levar pessoas a conhecer uma única morte. E depois a vida eterna com Cristo. E que essas pessoas entendam que elas não vão morrer, mas elas vão dormir, esperando serem ressuscitadas pelo Pai. Um dia eu chego lá. E um dia tu vai chegar lá também. Mas leva outras pessoas contigo. Amém, queridos? Leva outras pessoas contigo. Porque assim que nós saqueamos o inferno e povoamos o reino de Deus. A escolha é minha. A escolha é tua. Fique em pé, por favor.